Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao Além da Leitura. E neste vídeo nós vamos falar sobre um dos momentos mais aguardados, mais sublimes, mais desejados de toda a mulher, que é o seu casamento. Talvez depois da maternidade, depois do nascimento de um filho, casar-se é o momento mais esperado. A festa de casamento, a boda, é sem sombra de dúvida o momento mais aguardado por todas as mulheres, não é verdade? Pois bem, falaremos sobre o casamento, sobre a boda, sobre a festança de Emma e Carlos Bovary. Vamos além da leitura. Muito bem, meus caros. Pensa numa festa do povão. Frango com farofa, frango com quiabo. Aquele tio que manguaça a festa inteira. Aquelas piadas chulas, ridículas. Aquela criançada mal vestida, catarrenta. Pois bem, é tudo isso que está aqui nas entrelinhas, nos pormenores da descrição que Flaubert nos faz da boda, da festa de casamento de Emma Bovary. Ele já nos diz que nas primeiras linhas aqui, nas primeiras palavras, que os convidados eram gente da gente, aquelas pessoas, os pé rapados de toda a região, de todo o condado. E aqui, o primeiro contraste com as ilusões de Emma. Esta é a primeira vez que Emma está participando do mundo propriamente dito do Charles. É a vez que ela adentra a família, os amigos, os parentes de Charles. Então, toda a gente com que Charles tem proximidade está nesse casamento. E eles vêm chegando. E o Flaubert nos coloca aqui esta percepção dessa ideia de frustração da Emma num momento tão sublime, como eu falei na abertura do vídeo. O momento da boda, a festa de casamento, em que a noiva se prepara, produz um vestido bonito, né? Com todo o carinho e cuidado. As coisas são escolhidas nos seus pormenores, os convidados são escolhidos a dedo, as pessoas ilustres. Então, toda aquela fantasia que é própria do feminino, da mulher, uma igreja bem bonita, bem arrumada, os convidados bem vestidos, né? Aquelas pessoas, a comida que será servida, os mínimos detalhes que as mulheres gostam e que faz parte desta emoção que ela está sentindo, que nada mais é que um transbordamento da felicidade interior. Lembremos que a palavra decorar significa justamente isso. Colocar o coração nas coisas. Decor, cor é coração em latim. Então, colocar o coração. Se a pessoa decorou a igreja, pensou ali na ornamentação, porque ela colocou uma decoração, colocou o coração, fez aquilo de coração. Certo? Então, toda a garbosidade, toda a pompa representa uma alegria, um sentimento interior que a mulher externaliza, certo? E aqui o Flaubert é sagaz, ele coloca tudo ao contrário, tudo às avessas. É gente mal vestida, comida de péssima qualidade, comida simples, né? Não de péssima qualidade, mas simples demais para o tamanho da festa, para a importância do evento. E aqui, meus caros, a gente que foi convidada para este casamento é ralé, são pessoas simples, são pessoas de aldeia mesmo, tá? Então, tem gente que guardou uma roupa específica para usar, sabe? Aquele achado no brechó, aquele achado no brechó que você... Ou aquela roupa que você ganhou de um parente rico, distante,
que você deixa para usar somente numa ocasião especial. E essa ocasião especial demorou tanto para acontecer na vida desses aldeões que ficou curta. Já não cabe mais, a pessoa ganhou peso. A pessoa está gorda. O menino cresceu, o sapato já não cabe no pé. A calça já está na canela. Mas, como é gente muito simples, só tem aquilo para usar. Então, é criança que chegou com calça na canela, com sapato maior do que o pé. Pessoa que só usa terno 2 vezes na vida, para ser enterrada e num casamento de um parente mais preterido. Então, é aquela mistura de estilos cafonas passados que nos traz a ideia de frustração para Emma, de ilusão perdida. Não é verdade? A ilusão que Emma tinha de um casamento garboso. Até o cozinheiro, minha gente. Até o cozinheiro é uma pessoa inexperiente. O confeiteiro, aquele responsável por fazer o bolo, que é o centro da mesa de um casamento, não é verdade? É a degustação que todo mundo quer fazer. Todo mundo quer provar o bolo. É uma pessoa inexperiente. Começou agora os seus trabalhos. Sem contar na posição da mesa. Flaubert nos diz: puseram a mesa debaixo do barracão. Minha gente, pensa na ventania de uma França, de uma cidade campestre. Pensa só. Puseram a mesa debaixo do barracão. Olha o contraste. Ela que desejava salões, ela que desejava, que tinha lido nos romances, lugares suntuosos em que valsavam cavalheiros e damas, aquela coisa toda. E agora, minha gente, puseram a mesa debaixo do barracão. E o instrumental? O ruído do instrumento fazia esvoaçar, mesmo de longe, os passarinhos. Ou seja, harmonia zero. Não é música, é ruído. Gente, o instrumento não faz música, faz ruído. Quer dizer, o contraste entre todas as expectativas de Emma, que ela colocou num possível casamento suntuoso. Afinal de contas, ela está casando com uma pessoa de uma, aspas, posição financeira relativamente boa. Olha só o tamanho do contraste. Tá? Gente bebendo até a última gota do licor. Pensa, festival de gente bêbada, aquele cunhado, aquele parente, aquele primo chato que veio só para beber e comer e falar mal depois. É só isso que restou para ela, tá? Os que ficaram passaram a noite bebendo na cozinha. As crianças adormeceram debaixo dos bancos. Meu Deus, a casa cheia de gente. Pensa num casarão de fazenda cheio de pessoas, cheio de parente, aquela coisa toda. Poucos recursos, poucas camas, gente dormindo embaixo de banco. Meu Deus. A noiva pedira ao pai que a poupassem das brincadeiras usuais. Troças. Apesar disso, um dos seus primos, vendedor de peixe, que até levara como presente de núpcias um par de linguados. Meu Deus do céu. O presente de núpcias de Emma é um par de linguados. Pode uma coisa dessa? Gente, nesse tempo não tem geladeira, tá? Para você guardar isso aí. Hoje você reclama de receber um Tupperware. Um pano de prato. Convenhamos, hein? Convenhamos. Um par de linguados como presente de núpcias.
Esse mesmo pentelho começou a soprar água com a boca pelo buraco da fechadura, quando Ruô chegou, a tempo de impedir que ele continuasse. Quer dizer, Emma está com o Carlos no quarto de núpcias e tem um cara tentando encher o quarto dela de água, fazendo piada, fazendo troça. Gente, é ou não é uma frustração imensa que Emma está sentindo, que Emma está vivendo? É isso? Intimamente chamou Ruô de soberbo e foi juntar-se a um canto, com mais 4 ou 5 convidados. Esse mesmo cara diz que o Charles é um soberbo, porque, segundo ele mesmo, o pai, né? Não era para ficar importunando o casal ali, porque o Charles era de uma posição. É como se falasse, não faz isso com o seu parente, menino. Você tá me fazendo passar vergonha aqui. Ou seja, eu queria que você percebesse nesse vídeo, agora falando sério, a genialidade do Flaubert de nos mostrar como existe como é o tamanho desse contraste entre aquilo que Emma esperava de uma boda de casamento, que é um momento sublime da vida de uma mulher, perde aí, talvez perca somente para o momento da maternidade em si, quando a criança nasce nos braços ali, a emoção. Então, é este contraste interior das expectativas dela e a boda, que é um momento de interação com a vida do Charles, com os amigos do Charles, com a parentaiada do Charles, com o povo que ela vai conviver. Um povo próximo, que vai estar ali no dia a dia de Emma. Ela se depara com o povão da... Assim, povão, sabe? Povão. Né? Carlos não era. E Carlos? Qual que é a atitude de Carlos nesse casamento? Carlos não era de temperamento brincalhão. Não se sobressaiu durante toda a noite. Toda a boda, perdão. Respondeu medíocremente aos gracejos, aos trocadilhos, às palavras de duplo sentido, cumprimentos e facécias que todos julgavam do seu dever dirigir-lhe logo a hora da sopa. Quer dizer, frouxão, indiferente, sabe? Sem sal e sem açúcar. Mais uma vez, o Charles sem atitude, sem pegada. Mas nem para repreender, nem para chegar junto desses caras que estão cagando o seu casamento, nem para perceber as frustrações no olhar, no rosto de Emma. Nesse capítulo, meu querido, dá muita raiva do Charles. Quando você observa com este olhar, quando você vai além da leitura, como nós estamos indo aqui, você vai ficar com uma baita raiva do Charles e com uma puta pena de Emma. Sabe? É aquele capítulo que você fala, nossa, caramba, que soco no estômago. Mas estourou o balão de Emma, sabe? Muito difícil. Gente maliciosa encheu a cara? Gente maliciosa. O pai de Emma, atrás de todo o rabo de saia que estava na festa, também mal vestido. Flaubert nos diz que ele não estava nem aí para ninguém no casamento. Indiferente a tudo e a todos. Ou seja, indiferente à alegria da filha, indiferente às preocupações da filha, às frustrações da filha, e a todos também, indiferente. Tratava todos como quaisquer. Não se importava. O cara que estava ali, sem freio no casamento. Que coisa, meus amigos. Que coisa. Ao final do capítulo, o Flaubert nos diz uma coisa que me chamou muito a atenção e eu tenho certeza que se você olhar direitinho, como nós faremos aqui, você vai começar a entender muito melhor este romance. No finalzinho, o pai de Emma se despede da filha de uma vez e
ao contemplar o carro que leva a Emma, ele faz memória da sua vida matrimonial, do começo do seu casamento, do início do seu matrimônio. E aí, meus caros, ele se recorda da primeira gravidez da sua mulher. Pênalti, claro aqui. Primeira gravidez de sua mulher. E olha o que Flaubert nos diz. Em seguida recordou-se do seu casamento, do seu tempo de outrora, da primeira gravidez da sua mulher. Também ele se sentira satisfeito no dia em que a levara consigo da casa de seus pais para a sua, na garupa, a trotar pela neve. Se sentira satisfeito. Sentira. Pretérito mais que perfeito. Mas não há aqui também uma espécie de insatisfação? Como se prenunciasse que a filha não ficará satisfeita? Como se prenunciasse que a filha não será feliz? Que essa felicidade é passageira, vai acabar? Pois bem, para aquecer os dedos, enfiava-os de vez em quando no seio da mãe de Emma. Como isso ia longe, ou seja, muitos outros lugares esse dedo ia parar, não é verdade? Com isso ia longe. O filho, se vivesse, teria agora 30 anos. Minha gente, o que esse homem não fez por Emma, o carinho que esse homem provavelmente não deu a Emma, ele não fez porque queria um filho. E aqui eu não estou comprando ideia de preferência pelo gênero masculino, feminino, feminismo, machismo, nada do tipo. Eu estou olhando para a época e percebo que isso era uma coisa que acontecia. De fato, não podemos fechar os olhos para isso. Realmente acontecia isso. E muitas vezes os homens culpavam as mulheres por conta do filho, da criança não ser menino, vir menina. Quantas e quantas vezes isso aconteceu? Realmente. Há uma falha aqui. Mas veja, este homem lembrou de um filho que poderia ter nascido. O filho, se vivesse, teria agora 30 anos. 30 anos. Olhou mais uma vez para trás e não viu nada no caminho. Sentiu-se triste como uma casa vazia, e as recordações ternas, misturando-se aos pensamentos negros no cérebro, um tanto obscurecido pelos vapores do banquete, deram-lhe por momentos o desejo de ir dar uma volta perto da igreja. Ou seja, existiria uma espécie de arrependimento, de uma catarse, que poderia ter mudado o curso da vida desse homem, mas que ele se recusou a fazer. Muito bem, meus caros. Flaubert termina. Carlos e a esposa chegaram a Tostes pelas 6 horas. Os vizinhos apareceram todos à janela para ver a nova esposa do médico. A velha criada apresentou-se, fez-lhe os cumprimentos, desculpou-se de não ter ainda aprontado o jantar, convidando, entretanto, a senhora a conhecer a casa, enfim, que eles vão morar. Interessante, não? Pois bem, neste capítulo 4, então, nós vimos o contraste entre aquilo que Emma desejava como boda, como casamento, como festa de casamento, de um dos acontecimentos mais importantes da vida de uma mulher, e a realidade daquela festa povoada pelo povão, pela gente de mais simples possível. Este foi o quarto capítulo, o quarto episódio do Além da Leitura. Estamos aqui analisando a obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary, que faz parte da categoria Ouro da Olimpíada de Literatura. E se você, assim como eu, vai participar dessa competição, você achou o canal certo, porque aqui nós vamos comentar este livro de fio a pavio.
Se você gostou desse vídeo, eu convido você a se inscrever no canal do professor, curtir e comentar o que você achou, o que você está achando desta obra. Eu espero ter contribuído para o seu aprendizado, para a sua leitura. Fique com Deus e até a próxima no Além da Leitura.